Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. O chat no site da AltV à sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição 50526622. O WhatsApp está aí, né? Diz que o WhatsApp é tão brasileiro que cumpriu só 1/3 da pena. E nesta edição do Gente que Fala, nós reservamos um momento muito especial para falar dos principais assuntos que ocuparam o noticiário deste ano. Advogado Alexandre Thiolier, prazer tê-lo aqui, Thiolier. É um prazer, como sempre, estar aqui com você, com seus ouvintes, seus telespectadores. Hoje, muito triste, né? Pela decisão que foi proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos discutir isso no desenrolar do programa, mas positivamente o Supremo me pareceu uma corte venezuelana ontem. Economista José Roberto Faria Lima, muito bom tê-lo aqui. Olha, é um presente de Natal antecipado. Primeiro, um revê-lo, bonito como sempre, elegante, charmoso, e ter ao meu lado personalidades como o Getúlio e o Alexandre, com quem a gente tem um prazer muito grande de encontrar e trocar ideias. Quando eu troco ideias com eles, eu saio sempre perdendo. Também nesta edição de Gente que Fala, sociólogo Getúlio Hanashiro. Prazer tê-lo aqui, Hanashiro. Prazer é todo meu, meus cumprimentos a todos, particularmente ao Alexandre Thiolier, que participa dessa mesa, ao nosso ilustre amigo e esta figura notável, José Roberto Faria Lima, que foi deputado federal, foi presidente da Prodan, etc. Mas eu faço questão de cumprimentar os meus parceiros de mesa. Eu não quis estragar a surpresa, por isso que eu não falei nada. Você me colocou em primeiro lugar. Então, já está registrado a minha... Nós compreendemos que você estava de luto. Estou até sem gravata aqui, não me emprestaram uma gravata. Minha gravata foi penhorada. Thiolier, você se referiu há instantes sobre o que aconteceu ontem no Supremo. E este é um... O que acontece é o seguinte, a Constituição Federal, ela estabelece de forma... Eu disse que decisão do Supremo não se discute e cumpre. Eles têm o direito de errar por último. E erraram. Porque, na verdade, acabou a Câmara. Não precisa ter Câmara. Porque como é que é formado isso? Como é que foi formado na época do impeachment do Collor? A Câmara apreciava a admissibilidade do pedido. E cabia ao Senado fazer o julgamento. Da maneira como está estabelecido agora, praticamente com o Senado podendo encerrar a admissibilidade que a Câmara poderá ou não adotar nessa nova comissão, significa que não precisa nem passar pela Câmara. Para mim, há um absoluto contrassenso com relação a isso. E mais, os argumentos adotados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando ele diz, e se ninguém votar na chapa oficial? Como é que fica? Tem que estar esclarecido esses fatos. Portanto, provavelmente entrarão vários recursos de embargo de declaração, inclusive alguns com efeitos de infringência, podendo até mudar o julgamento a partir do início, quando retornar os trabalhos no Supremo Tribunal Federal. Faria Lima, você que tem 2 mandatos como deputado federal. Olha, eu estou aqui junto com o Alexandre, entende, estarrecido, que é a palavra do momento. O artigo 86 foi simplesmente riscado. E está taxativo, né? Está dizendo exatamente o que o Alexandre mencionou antes. Cabe ao Senado julgar. Mas parece que de boca de urna, bundinha de neném e cabeça de juiz, a gente pode esperar qualquer coisa. E pata de cavalo. Infelizmente, o que aconteceu ontem foi uma loucura. Me lembra aquela novela que está passando numa das estações de televisão, né? A regra do jogo, né? É vitória na guerra. Então é uma briga sem limites,
pelo poder e desrespeitando tudo. Na realidade, eu não sei, depois a gente poderia entrar no mérito aqui, tudo isso já aconteceu a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 é que traz todos esses problemas para a gente. Porque confundiram transição com transação, entende? E criou-se um problema muito sério lá. Porque você colocou todas as éticas embutidas dentro da Constituição, porque a Constituição é um pacto. Talvez não fosse um momento adequado. Todo mundo tem direito, ninguém tem dever de nada, e nós ficamos, entende, perplexos com isso. Eu estava comentando com você, inauguraram agora um museu do amanhã lá no Rio de Janeiro. Lindo museu, né? E parece que nós estamos fazendo aquela viagem ao passado. Então é só olhar um museu, a vida se repete, e se repete com os mesmos erros, com os mesmos... E a população fica completamente perplexa. Deu zica. Deu zica. Hanashiro. Olha, eu assisti grande parte dos debates do processo de julgamento ontem na Suprema Corte Federal. Realmente me causou surpresa, porque eu acreditava na aprovação do relatório do relator Fachin, que tinha sido, inclusive, apresentado no dia anterior. E pareceu muito mais de acordo com o entendimento que nós tínhamos sobre todo o processo, desde a aceitação do processo de impeachment por parte da Câmara Federal até o julgamento por parte do Senado, que o roteiro já estaria traçado de acordo com o que o relator mencionou no debate do dia anterior. No entanto, realmente foi uma surpresa essa reviravolta, não é? E com algumas vezes, eu não sou jurista nem advogado, mas com argumentos, que muitas vezes não convence, não é? À luz do que diz a própria Constituição e à luz da experiência que nós tivemos em relação ao processo de impeachment do presidente Collor. Agora, eu acho que de toda maneira, a grande questão que se reserva ao país é realmente se houver uma massa crítica suficiente em todas as instâncias da nossa sociedade, desde a mobilização da população, da imprensa, da mídia de um modo geral, e até dos próprios congressistas pressionados pelos seus eleitores no sentido da aceitação ou não do processo de impeachment. O processo de impeachment, há muitos juristas que dizem com muita clareza que é um problema legal e político, não é meramente jurídico, é também político. Aliás, a carga política, na minha maneira de ver, ela até sobrepõe a carga jurídica. E o julgamento é feito por uma casa política. Lógico. De modo que eu acho que a parte política vai ser muito importante em todo esse processo. E, por outro lado, o que o país requer realmente é uma definição o quanto antes possível, porque nós não podemos mais ficar no sobressalto das questões políticas, porque a nossa economia, o país, está vivendo um abismo muito profundo, muito próximo. Cada vez que a gente vê qualquer notícia, sobretudo das agências internacionais, a gente sempre, será que nós não chegamos aí no fundo do poço? E parece que não. A cada dia há novidades, seja do ponto de vista da inflação, seja do ponto de vista da queda do nosso produto interno bruto, seja do ponto de vista da taxa de... Mas, Nachiro, a verdade é uma só, né? O governo Dilma, ele é um governo que é um trem fantasma esse negócio. Em cada curva aparece um monstro. Agora, hoje eu abri o jornal, quase caí. Ontem eu acompanhei os debates e caí da cadeira ontem. Mas hoje, a saída do ministro Levi parece acertada. Ele já declarou que na próxima reunião ele não estará. Sim, mas as pessoas que estão sendo cogitadas, tem 2 políticos para o Ministério da Fazenda. 2 políticos numa situação dessa, com todo respeito à classe política, nós estamos precisando de um técnico ali. Porque agora eu vou dizer com muita sinceridade, viu? Eu não sei onde nós podemos chegar. Então vamos escolher um técnico igual aquele que nos levou 7-1. O problema não é esse. Não, que economia e política são faces da mesma moeda. Eu estou preocupado, esse debate, eu estou preocupado com um day after. O que vai acontecer depois? A gente tem discussões aí interessantes pelo seguinte,
Você, quando está numa inércia dinâmica, você tenta modificar, entende, o rumo e você consegue. Agora, nós estamos atolados, entende, na lama, naquela lama que destruiu Mariana, o Vale do Rio Doce, que não é mais doce, e nós estamos com pessoas que não têm a mínima visão, entende, são completas. Eu sempre disse o seguinte: nós estamos vivendo a sacralização da política. Na realidade, você não tem mais militantes políticos, você tem fanáticos seguidores de uma seita. Entende? Estamos falando aqui do poder, né? A origem do poder sempre ou é divina, né? Deus chega e diz assim: olha, esse é o caminho, essa é a família escolhida. Ou então surgiram aqueles loucos, os gregos, que você estava se vangloriando de estar utilizando um estilo grego. Estou no estilo grego, sem gravata aqui. Eles se reuniram na praça pública porque alguma verdade precisa ser decidida para que se possa construir alguma coisa, né? Nós não podemos viver nesse pantanal de mentira. Então escolhiam com ostras. Votavam com ostras, quem perdia pegava as ostras e ia para o ostracismo para dar tempo para se exercitar aquela verdade. Essas eram as duas origens de poder que eu imaginava que existia. Agora tem a origem do poder, entende, que surge dentro do Supremo. O Supremo, entende, tem o poder de, eles são os guardiões, de modificar completamente a Constituição, de fazer as interpretações. Quer dizer, é uma origem interessantíssima que nós estamos vivendo agora. E o day after? Como é que fica o amanhã? Nós estamos, entende, nessa inércia estática, como disse o Getúlio agora, nós estamos num governo nota 10, é 10% de inflação, é 10% de emprego. 10% de pesquisa. Eu estou cumprimentando os meus amigos, desejando um feliz 2017. Você é otimista. 2017, porque 2016 já foi, entende? Já desapareceu. Mas Faria Lima, Thiollier, Anachiro, quando o Thiollier fez referência ao Supremo, às discussões que nós tivemos ontem, não seria a confirmação daquela gravação que levou o Delcídio atrás das grades, quando ele cita, olha, não podemos conversar com esse, podemos conversar com aquele, ele citou. Olha, eu vou dizer para você, essa história de pessoas usarem em vão o nome de julgadores, seja do ministro do Supremo, do STJ, do Tribunal de Justiça, é uma coisa tão comum. A pessoa se vangloria. Eu sou amigo do Faria Lima, fique tranquilo, eu vou lá. Eu sou. Mas eu por isso mesmo, mas evidentemente jamais lhe faria uma proposta que fosse indecorosa, até porque ele conheço. Então a verdade é uma só, isso aí é muito lero-lero, porque eu também quero. A verdade é uma só, e mais, a questão do banqueiro aí foi terrível, né? Sobre o seguinte, eu digo o seguinte, eu e Faria Lima estamos vamos chamar assim, num jogo meio escuso. Eu falo, não, porque o Zancopé que vai pagar a coisa toda lá, o Zancopé que vai fazer. Não, o Nachiro entra com o automóvel, não sei o que lá, aí prende os dois, pô. De um cara eu ouvi dizer, o cara não estava presente, não estava nada, quer dizer, é uma coisa meio estranha. Então eu vou dizer para você com muita sinceridade, essa história de falar de juiz e nada, nós advogados vivemos conversando com o juiz, os juízes do interior têm os amigos como advogados, os promotores, porque não tem, na cidade o juiz vai ser amigo de quem? Ou é do advogado ou do promotor, ou do padre, sei lá, porque vai ser amigo de quem? Não tem, nas comarcas muito pequenas é muito complicado. Aliás, os advogados costumam jogar futebol com juízes e promotores e eles batem para valer, porque você não pode bater. Porque se você bater no dia seguinte, ele bate o martelo da audiência em cima de você. Então eu não vejo muita dificuldade nisso não, eu acho que faz parte do jogo. O que eu vejo que foi uma peça bufa que nós assistimos ontem em rede nacional, né? Porque as televisões entraram em rede nacional para fazer a apresentação que está se discutindo o destino do país, né? E precisava ter aquela corte, é uma corte, entende, formada teoricamente por juristas, não aqueles juristas que vivem de juros, mas juristas aqueles que realmente entendem do direito, né? Mas não estão lá para fazer justiça, estão para fazer cumprir a lei, não é isso, basicamente? Ali, por exemplo, e as decisões, o povo fica perplexo. Quer dizer, soltaram o André Esteves e mantiveram o nosso amigo... Como é o nome dele? O Delcídio preso. E mantiveram o Marcelo Odebrecht preso. Então o povo fica, como é meio seletivo, quais são os argumentos? Está faltando tornozeleira? Qual é o problema?
É um negócio sério. É que são crimes diferentes, né? Imputações criminais diferentes, né? Mas aí nós íamos ter que detalhar no ponto aqui, nós íamos ficar... Mas pro povo, eu estou dizendo pro o espectador. povão, com O todo povo- respeito, olha, tem muito advogado que não entende o que se passou ontem no Supremo Tribunal Federal, tem muito advogado que não entende o que está acontecendo, tem muito juiz que não entende também o que está acontecendo, tem muito promotor que também O Brasil não é um entende. país- Agora, vai querer que uma pessoa leiga entenda? O Brasil é um país que tem mais faculdades de direito no mundo. Nós somos o país dos bacharéis. Toda cidade do interior, Faria Lima, tem que ter uma fonte luminosa e uma faculdade de Mas, direito. ô, Isso Faria aí, Lima, eles não têm Faria jeito, Lima, eles não têm. mas todo mundo entende o seguinte, que nós estamos com uma economia despedaçada, que o setor industrial vem caindo e perdeu por cerca de 15% ao longo desses anos, que os nossos juros estão na lua Estratosférico. e que, enfim, que nós realmente estamos num debacle econômico. Quer dizer, todo mundo sabe e sente isso. Agora, você não vê realmente nenhum grupo, nem a elite intelectual, nem a elite econômica desse país, nem a elite política desse país, tem a visão concreta de que é preciso parar tudo e dizer o seguinte: chega, nós chegamos num ponto em que nós precisamos estabelecer algumas metas e cumpri-las. Senão, essa economia nossa, que nós conseguimos ao longo do tempo ser a 7ª, 8ª economia do mundo, nós vamos para o brejo, como já estamos indo. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu fico preocupado, nós vamos entrar em 2016 com os mesmos problemas, sem que haja nenhuma orientação, nenhuma bússola na frente. Problemas agravados. O governo preocupado no ajuste fiscal, mas sem resolver o ajuste O governo fiscal. preocupado em se salvar, Pois em se é, e manter o no problema, poder. sem estar preocupado com as reformas profundas, previdência, a questão da nossa previdência, déficit da previdência, que hoje realmente começa a afetar e vai afetar as novas gerações. Quer dizer, o que nós estamos pensando em matéria da desindustrialização do país, mesmo com essa taxa de câmbio que melhorou do ponto de vista das exportações, das dificuldades de importação? No entanto, nós chegamos num ponto de tal maneira o desemprego. Quer dizer, quando uma empresa chega e diz o seguinte: nós demitimos 3.500 operários, hoje nós estamos vendo isso com a maior naturalidade, mas não é. Quer dizer, onde está a elite deste país? Não, e mais, Rananchiro, em cima dessa confusão toda política, está se fazendo um aumento brutal da carga tributária. Está se aumentando tributos, por exemplo, e não só tributos, como taxas. Basta ver o problema da luz. A luz não tem, aquela bandeirinha vermelha é uma piada, cara. Aquela bandeirinha vermelha é uma Nós piada. estamos em liquidação. Imposto, liquidação. Nós não estamos tem em dúvida. Black Friday. Parece Não, Year Friday. Um grande empresário foi para Nova York e disse: olha, aproveitem, o Brasil está num Black Friday, está em liquidação. E nós que temos tudo que o mundo inteiro quer, entende? Não sabemos o que fazer com isso. A turma lá de fora que tem dólar, que tem moeda forte, né? O que acontece? O que eles iam comprar há 6 meses atrás, eles compram o dobro hoje. E vão esperar um pouquinho mais para comprar muito mais. Mas sabe qual é o risco desse negócio? Eu conversando com um empresário americano, ele que estava estudando de comprar, ele fala: a situação está tão ruim, Alexandre, que está tudo bem, está barato. Mas está barato 2 vezes. Primeiro, pelo aumento do câmbio, e segundo lugar, pela desvalorização do negócio no Brasil, pela situação existente. Mas quanto tempo isso vai ficar? Não tem confiança, não tem confiança, não tem credibilidade, não tem. Chama-se legitimidade de eficiência. Argumentam que existe um golpe. Pelo menos o Supremo ontem disse: olha, impeachment não é golpe. Como é que pode ser golpe? Você está na Constituição. Mas estavam argumentando que era um golpe, não era isso? Isso Não, um não é grande mulher. golpe, é um golpe contra mim, porque eu fui eleita legitimamente. Evidentemente que o voto é o mais nobre das legitimidades de Mas origem. o Collor foi eleito também. Todo mundo foi eleito. Aí depois vamos discutir o problema do voto secreto. O Supremo, em certas ocasiões, decide intercorpores através de voto secreto. Lógico. Então ficam as loucuras, é um negócio Não, incompreensível. E Faria Lima, você foi deputado várias vezes. O voto secreto, na verdade, na minha opinião, exceção feita as questões que dizem respeito
aos assuntos dos próprios deputados, salário, etc, cassação, etc, o voto secreto é uma garantia do deputado contra o executivo. Porque o executivo tem a caneta. Se o deputado Faria Lima não votar desse jeito, não abre mais. Não está nos jornais hoje que o PMDB entende estar com medo agora porque vão demitir todo mundo na ocupação do espaço, não é isso? Então é um jogo, entende? Muito, eu não falei de PMDB, entende? Só em tese. Não, eu ia... Se bobear, os carioca tomam conta do PMDB, viu? Dá uma bobeada aí. Eu ia colocar uma questão que é o seguinte: o Faria Lima participou também do Executivo, eu também participei, mas eu nunca vi, em nenhum momento da nossa vida política, do presidencialismo, sobretudo, quer dizer, um ministro contestar o presidente, o ministro ser contestado pelo presidente publicamente. Quer dizer, eu nunca vi isso. Quando havia um questionamento por parte de um secretário em relação ao governador, imediatamente o governador demitia. Ou o ministro, quer dizer, não tem. A decisão é decisão de governo. Não é possível que a decisão seja só do ministro. Porque, então não se conversa. Eu nunca vi, nós chegamos em tal ponto que você não tem gestão no sentido do conjunto do governo. Quando o Ministério propõe um programa, na minha opinião, esse programa é um programa do governo. Agora, não pode ser questionado nem pelo presidente da República, nem pelo ministro. Nós assistimos a cada dia uma contradição grande, quer dizer, de manhã fala o ministro, à tarde é negado pelo presidente ou por um outro colega, não é? Na manhã seguinte a presidenta fala uma coisa e o ministro fala outra. Em algum momento o secretário diz uma coisa, o governador vem e diz, está demitido. Pois é. Ainda demora 15 dias para publicar no Diário Oficial. Eu acho que essa coisa fica que por aí um pouco. Está complicando cada vez mais a nossa vida. Por isso, eu só acredito. Faria Lima, você fala sobre a demissão e os ministérios anunciados como extintos? E não estão extintos? Não acredito. Não acredito. Não. Ainda falam, deram ao Senado. O que o Senado representa? Teoricamente, a federação. Sim. No regime militar, quando se perdia, entende, no voto da população, o que se fazia? Se transformava território em estado, porque surgiam imediatamente 3 senadores. E os 3 senadores de Rondônia, do Amapá, de Roraima, aquela terra longínqua, entende, mas que está perto da gente. Amapá, então Amapá vai para a Marinha, Roraima vai para a Aeronáutica e Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon, vai para o Exército, não é isso? O Exército hoje, o que está sendo chamado? Para matar mosquito, para fazer ponte. Então é um processo interessante para a gente analisar. Então você tinha 3 senadores para representar a federação. Que federação? Nós estamos um estado unitário. Tudo que é arrecadado, quanto é que vai para o governo federal? Depois fica todo mundo pedindo. Esse pacto federativo que é importante de ser discutido, ninguém quer nem discutir nada. E agora todo o apoio pelo poder dado pelo Supremo foi dado para o Senado. E os governadores todinhos de Pires da mão têm que fazer o quê? Tem que conversar com o Renan Calheiros. Ora, o Renan. Renanzito. Ou com aqueles que cercam o Renan, porque o Renan é amigo do Michel, é amigo... Não, estão ligando com o Michel agora. Será que é verdade? Eu não sei. Quem sabe isso é o Renan. Tem que contar essa história para nós. Conta aí pra gente. Tem que contar essa história para nós depois. Estão brigando? Estão brigando. Mas Mas escreveu uma carta que eu fiquei enciumado. Ninguém escreve uma carta de amor como aquela. Eu inacreditável nos dias atuais escrever uma carta, né? Nem advogado escreve uma carta. Essa é uma conversa para depois do carnaval. É o carnaval do impeachment, por favor. O carnaval do impeachment. Uma carta é algo inteligente nos dias atuais porque ele não falou. Não, ele não falou. Não sabia, não disse nada. Esqueço o que eu escrevi. Não, mas tem um esqueço que eu escrevi também. Não assinei. Não é? Se escrevi, não assinei, desculpa. E é mais Os caras estão querendo pegar o carteiro já. É lógico, não tem selo a carta, não era registrada. O japonês da Federal está atrás do carteiro da carta do Michel. Tem que esperar o carnaval, diretor? É
lógico, Eu essa é acho cultural. eu acho que daqui para frente nós vamos ter um recesso Do Natal a Carnaval. bastante longo até depois do Carnaval. Carnaval do impeachment, por favor. Carnaval do E impeachment. vão prorrogar, Getúlio, vão prorrogar até a Semana Santa, porque ninguém E a é de verdade é ferro. o seguinte, se a população não se manifestar, se a sociedade realmente não continuar nesse processo de negar uma sobrevida, de fato reivindicar maior justeza nas nossas causas, nas nossas coisas, nós vamos continuar com essa situação, infelizmente, mais um ano perdido que vai ser o 2016. Mas eu acredito na capacidade da nossa sociedade, no sentido da mobilização, da mídia e, sobretudo, da parte do judiciário. Eu acho que alguns setores do nosso judiciário está funcionando muito bem. E, por outro lado, há alguma parte também, como diz o ex-ministro Joaquim Barbosa, alguma das partes das nossas instituições funcionam bem. Mas, Ranachiro, quando você diz mobilização da sociedade, a primeira manifestação que foi em abril, né, na população nas ruas, informava-se que cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas no Brasil todo. Esse número vem decrescendo. Aí a pergunta é o seguinte, com aqueles 2 milhões nas ruas, aconteceu o quê? Eu acho que serviu para a população acompanhar mais de perto todo esse processo, sobretudo algumas Mas acompanha decisões. mais do mesmo. E por isso que também eu acho que a mobilização caiu, porque de repente a própria sociedade se cansou. Eu acho Mas o fator maior para a queda desse número de mobilização foi a descrença. Descrença em quê? Como é que eu posso aceitar um processo de impeachment comandado por um presidente que é questionado? Presidente da Câmara que é questionado de tudo quanto é jeito. Mas a verdade atribui autoridade a quem a diz. Entende? Independente de qualquer coisa. É difícil separar, mas ele como presidente, entende, daquela instituição, Câmara dos Deputados, e aí tem um aspecto que eu gostaria de... Conhece a história do sujeito que foi fazer a barba, ele era meio feio, se olhou no espelho e disse assim, puxa vida, mulher, porque tem esse aspecto machista também envolvendo, traz um outro espelho. O Congresso Nacional é o espelho da realidade brasileira. Eu concordo com você, Faria Lima, só o seguinte, mas isso também é um elemento, uma coisa é a atuação em função da responsabilidade, da atribuição como presidente de uma instituição. A outra coisa é a legitimidade não que ele tem, a credibilidade. Mas, Ranachiro, eu vou dizer para você uma coisa. A função do Eduardo Cunha, nesse episódio, é simplesmente abrir o processo ou não do processo de impeachment. Aí os deputados votam uma comissão. Deu essa confusão agora, o voto vai ser aberto. Está se dizendo que não pode ter chapas alternativas, foi essa a decisão do Supremo, só os nomes indicados pela liderança, por isso que a Dilma atuou fortemente dentro do PMDB para a mudança dos líderes, e a chapa que vai sair, os 8 do PMDB sairão a favor da Dilma, por isso que eu estou dizendo que eu estou descrente com relação ao impeachment, a não ser que haja novas mudanças. Mas pior do que a não manifestação é não se levar, não se perceber os índices de pesquisa. A Dilma está abaixo da inflação, com pesquisa de bom, é 9%. Isso aí, em qualquer lugar que você vai, você não encontra mais petista. Isso é um grupo que sumiu. Não, mas onde tem mortadela tem petista. Aonde? Mortadela? Mortadela. Mas eu gosto de mortadela. Você gosta? Aquela Cerati? Não, eu gosto daquela italiana. Eu vou ao O impeachment intervalo. foi iniciado por um fundador do PT, não foi? Foi, o Hélio Bicudo. Que é meio camuflado, porque é bicudo também, tem bico, ele tocando, né? A gente vai para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica.
Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, advogado Alexandre Thiolier, o economista José Roberto Faria Lima e o sociólogo Getúlio Hanashiro. Zé Gabriel, eu vou fazer uma sugestão à produção do programa.
que os intervalos sejam depois produzidos, entendeu? Porque a discussão no intervalo é fabulosa. É fabulosa. Evidentemente terá que haver uma certa edição. O making off. O making off, isso. O making off, perfeitamente. Mas o que aconteceu no intervalo? Não, Você não acha? sei, eu não Você sei. Eu acha não que- sei de nada. Não ouvi nada. Eu me perdi um pouco, eu estou com um problema Não, de mas memória. você está dizendo que o assunto foi Foi muito bem muito tratado. bom. Comentamos a carta de amor encaminhada pelo vice-presidente à presidente. Por que a carta? Português escorreio. Quem escreveu? Quem escreveu a carta? Não sei. Foi dito no intervalo. Não, Não você foi ouviu escrito. demais, você ouviu Não demais. foi escrito, foi digitalizado. Problema de jornalista que quer saber quem escreveu. A Quer pergunta saber o é Investiguem. Faria Lima, Joliet, Ranachiro, perspectiva para 2016. Sobre 17 a gente pode começar a falar. 16 Por que eu não? vejo 16 as está às pe- portas. Você acha? Sim, Só vai 17. começar depois do carnaval? Foi discutido isso aqui. Como depois do carnaval? No Essa intervalo, No intervalo. Essa história de que o ano começa depois do carnaval, E depois o Brasil do carnaval, só se que- mexe depois do depois- carnaval, e esse não é ano tem real. Olimpíada. Não é real. Tem Olimpíada. Vai ter eleição municipal. Acabou o ano. 2016 ou 17? Acabou. 16 já acabou. Ele acabou Acabou. o ano aqui. Os caras vão ter que fiscalizar se o vereador vai gastar mais que 10 mil reais. Entende? Vai ter urna eletrônica, Como é que urna faz de eleição com papel. 10 mil Urna reais? eletrônica já foi definido que Vai será voltar a o- urna eletrônica? Não E saiu agora de já cena. lançaram Não saiu de cena. Já lançaram aqui um programinha, um aplicativo para você controlar, entende, a votação no seu celular. Por que não vota já no celular? Essas urnas custam caro. Então é um outro problema. E o coitado do Azeredo foi condenado a 20 anos. Não é? Ele que bloqueava o voto impresso. Mas não vamos discutir esses detalhes assim. Você quer saber o que vai acontecer em 16? Tua Eu perspectiva. queria homenagear aqui um mineiro. Né? Como é o nome dele? Adriano Souza, um mineirinho. Né? Sim. Mineirinho, entende? Vou chamar ele de Poseidon. Agora tem os outros que... Hades, por exemplo, que é aquela bebida. Aquela um mineiro bebida é do- surfar, um mineiro ser Esse campeão mineiro de eu surf. confio. É feito pastor alemão. Pastor alemão é um bicho que eu Mas é confio. um mineiro paulista, né? É lógico, do É um Guarujá. mineiro caiçara. Guarujá. É um mineiro caiçara. Um Olha, mineiro- eu vou dizer pra um você o que mineiro eu espero. campeão de surf só no Brasil. É a piada feita. Eu vou dizer a você o que eu espero em 2016. Nada. Nada vezes nada. Nada já é alguma coisa. Nada. Nem nada, nem peixe, nada. Só um mineirinho lá. Surf. Eu vou dizer pra você, realmente eu acho que o 2016 está muito complicado. Vocês estão muito Mas deixa eu otimistas. dizer, eu vou dizer por quê. Pessimistas Aprovaram um orçamento que não é orçamento de nada. Com uma meta que não vai ser alcançada. E Por com a quê? CPMF. Porque tem no orçamento 10 bilhões de uma CPMF que para passar no Congresso Nacional será de uma dificuldade terrível. Então ninguém pode acreditar nisso. Então, como começa... Mas como pode constar no orçamento algo que não exista? Meu querido amigo, você vai perguntar isso à sua presidenta. A sua presidenta. Tá. Vem cá. Vai perguntar lá ao seu amigo E ao Guilherme. Congresso Nacional. E ao Congresso Nacional. As duas casas ou uma só? As Como é que duas você casas. pode fazer alguma... Agora, sério, estou absolutamente sério. Como é que você pode fazer planos de investimentos numa situação dessa? Você não ouviu uma declaração do presidente do banco do BNDES dizendo que se não houvesse um empréstimo do Banco BNDES, o Banco BNDES estava sem condições, quer dizer... você tem as empresas eleitas, vamos chamar assim, né? Os campeões. Campeões de empréstimo, está quebrando tudo. Quer dizer, fica difícil, né? Então a situação está muito complicada. E eu não vejo nada de uma agenda positiva. Eu não vejo essa agenda positiva até agora. Pode ser que eu queime a minha língua. 2016 vai ser um ano fantástico. É o ano do pão e circo, tal como foi em Roma. Que nós vamos ter logo depois, carnaval em fevereiro. Logo depois, Carnaval do impeachment. Carnaval do impeachment. Logo Com depois a nós vamos- musiquinha do, logo depois- musiquinha do japonês. Musiquinha do japonês. E Logo vocês ficam depois- brincando. Aí o japonês vai bater nessa porta aqui. Logo depois É nós o vamos Getúlio ter- que vai atender. Nós vamos ter o carnaval do impeachment e em seguida nós temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Depois as Depois- Paralimpíadas. As Paralimpíadas e depois nós vamos Paralimpíada é ter antes. a eleição municipal. Ou seja, o país vai estar vagando neste mar de rosa
não é? Curtindo, sobretudo, a paisagem do Rio de Janeiro nas Olimpíadas, e nós vamos passar mais um ano com uma inflação de 10%, 12% e uma queda do nosso PIB da ordem de 4,5%. Enfim, é mais um ano que nós vamos passar na base de pão e circo. Faria Lima, que já se manifestou com relação a 2017, Carnaval de 2016 terá Eduardo Cunha? Eu acho que vai ter todos esses personagens, entende? Vai ter bloco na rua, vai ter um monte de coisa. Mas eles continuam no Continuam porque vai entrar o recesso. Continua. O Supremo já disse que só examinará o pedido de afastamento da PG, a Procuradoria Geral, era da República, mas depois dessa entrada do ajuizamento da ação contra o Cunha, na véspera do julgamento do Supremo, virou Procuradoria Geral da Rousseff. Tá certo? E você vê, o Obama não ajuda. O Obama ainda vai aumentar juros nos Estados Unidos. Mas esse Obama é um cara de pau. E o Brasil, entende, vai ter que financiar, entende, o seu desenvolvimento com dívidas. E ninguém mais nem quer fazer dívida com a gente. Estão esperando, entende, baixar o preço para vir aqui e já assambarcar tudo. Essa invasão chinesa. A invasão chinesa que está chegando aqui. Faria Lima tem 8 anos de experiência na Câmara Federal, 2 mandatos, né, com bons serviços prestados à nação. Eu perguntei do Eduardo Cunha, ele resiste até quando? Ou Olha, ele fica... O Eduardo, entende, ele agora é o bode expiatório. Porque ele está com um monte de acusações. Agora nós estamos esquecendo um que personagem oculto. A Procuradoria PGR. Procuradoria Geral da República. Janot. Rodrigo Janot. Janot. Sim. Não, esperando Janot não. Esperando Janot, esperando o japonês. Não, o problema é o seguinte, Curitiba vai ter uma participação muito séria nisso. O juiz Sérgio Moura está modificando o quadro. Como disse o Getúlio citou o Joaquim Barbosa, das instituições, as instituições propositivas, elas não andam. Quer dizer, quem é propositivo? É o executivo. O executivo não dá rumo para nada, não dá proposta para nada. Entende? Está agora tentando se salvar. O legislativo, que estava de cócoras perante o executivo, com o Eduardo Cunha, pelo menos se colocou num patamar mais elevado, né? E o judiciário, entende, é o único que reage. Você veja, os parlamentares hoje, eles não discutem entre eles nem os ritos internos da sua casa. Eles vão correndo no Supremo e pedem a opinião do Supremo. Nós estamos saindo da sacralização, transformando a política numa seita. Aí vem um profetazinho lá de Caetés, das Caatingas, vai lá e pega a verdade, e quem não comungar com aquela verdade, o que vai acontecer? Ele vai queimar, entende, no fogo do inferno. E pior, aquilo que o Alexandre falou, é a judicialização da política. Está tudo judicializado, entende? E nós vamos ficar nesse marão, vamos ficar atolados. O Getúlio falou do fundo do poço, que não estão fazendo nada, estão cavando mais. O fundo do poço, entende, estão cavando cada vez mais. Tem mais um pontinho para chegar. Sempre. Então a situação que a gente prevê, olhando, porque na realidade o pessimista é um tolo. O realista é um esperançoso. Eu acho que da virtude onde nasce a esperança. A gente não pode, esse povo brasileiro, com todos os problemas todinhos, entende, é um povo criativo. Eles vão encontrar saída. Eu acredito, entende, que o povo brasileiro participe. Na medida que ele vai colhendo informações, transformando em conhecimento e chegando à sabedoria. Eu acredito que depois do Carnaval, viu, Faria Lima, Getúlio, eu acho que o Carnaval vai dar um impulso muito forte para o impeachment. Primeiro, porque os deputados estão voltando às suas bases por conta do recesso. E vão encontrar nas suas bases o que nós estamos encontrando todo dia. E segundo lugar, na brincadeira, o brasileiro passa o recado. E eu tenho a certeza absoluta, eu estou falando do Carnaval do impeachment, não no sentido que eu sou contra ou a favor os deputados vivem nas suas bases, onde eles menos vão em Brasília. Eu quero acrescentar uma dose de otimismo nesse finalzinho do programa. É o seguinte, apesar de tudo, o Brasil cresceu do ponto de vista de algumas instituições. Quer dizer, quando nós verificamos nesse país que um presidente da maior empreiteira do país pudesse ficar mais de 2 meses preso.
Podia ficar mais de 1 hora dentro da delegacia. Esse empreiteiro pegaria o telefone e ligaria para o governante e diria, pô, o que está acontecendo? Pudesse ser intimado. Exatamente. Quer dizer, nós tivemos tesoureiros de partido, 2 tesoureiros Mas de um partido só. presos, condenados. Tivemos presidente do partido condenado. Capitão do partido. Capitão do partido O presidente do partido foi anistiado ex-presidente da Câmara Federal, condenado, julgado e condenado. Quer dizer, quando nós tivemos isso, E tem mais de 80, da República, 80. em pleno exercício do seu cargo, ser preso, e está preso há mais de um mês. Montando uma operação de fuga de um prisioneiro, tem que ser preso. Num jatozinho Mas bom. num jato do... Mas de toda maneira, no passado a gente não via isso. Não é? Quando muito, essa coisa era atenuada. Mas eu posso dizer a você, o instituto que foi muito forte nisso foi o Instituto da Colaboração Premiada, ou da Delação. Porque isso aí realmente foi o que arrebentou com todas as máfias. E a independência do Ministério sem graças dúvida, à sem Constituição de 88. Sem dúvida, sem isso dúvida. permitiu que o Ministério Público pudesse denunciar. E pegar um juiz que segue a lei. Porque não adianta você pegar um juiz como teve aqui em São Paulo a Satiagarra contra o banqueiro Dantas, que foi tudo ilegal. Quer dizer, aí anula tudo. O juiz Sérgio Moro mantém aquilo numa legalidade que os advogados ficam aborrecidos, né, os criminalistas, porque o criminalista aposta tudo na nulidade. Da mesma forma que o ministro Joaquim Barbosa conduziu o julgamento do mensalão, dentro dos rígidos preceitos legais. Não fala isso pra mim, porque esse senhor aí não merece, do meu lado, a menor credibilidade. Mas depois de tudo que ele fez? Do que ele fez? Ele não fez nada. Ele apenas relatou um processo que ministros acompanharam dele em alguns votos. E alguns outros votos não foi acompanhado. Ele não foi. O Poder Judiciário não pode ter herói. Se o Poder Judiciário tiver herói, significa que tem alguma coisa errada. O Poder Judiciário é a mesma coisa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um excelente juiz, mas não é ele que resolve tudo. Tem recurso para o STJ, tem de novo para o Supremo. Entendeu? É tudo uma ordem. O ministro Joaquim Barbosa foi um ministro que eu vou dizer a você, eu não tenho a menor simpatia por esse senhor. Nenhuma, é zero. Mas a verdade é que esse processo do mensalão e do petrolão vai na linha de que o direito é um instrumento de mudança social. Você também acha? Não é? Eu acho que isso que é o que a gente tem que resgatar, quer dizer, independentemente da personalidade ou da personificação e transformar em herói, na verdade que algumas instituições deste país, quando bem conduzidas, realmente reflete o desejo da sociedade. Mas veja, Getúlio, só para completar a minha linha de raciocínio, quando você encontra um legislativo fraco, o Poder Judiciário passa a crescer em cima, passa a legislar. Agora tem uma palavra bonita para isso, que chama-se uma posição afirmativa, que na verdade nada mais dá do que usurpar poder do outro, que é o poder legislativo. Toda vez que isso acontece, está dando no que nós estamos assistindo, nas injustiças imensas que vêm ocorrendo. E o Gilmar Mendes, ontem, disse com todas as letras que o que estava sendo feito ali tinha endereço certo. Não fui eu que falei, foi o ministro Gilmar Mendes, com todas as letras eu assisti. E quando acontece uma tragédia como aquela em Mariana, desastre ecológico, todo tipo de mortes, né? Então, quando acontece Nanchiro, que é sociólogo. Na verdade é o seguinte, aí realmente a responsabilidade é do executivo, quer dizer, hoje o executivo tinha instrumento para fiscalizar, para multar, para aplicar as penalidades que realmente esta empresa mereceria em função dos prejuízos causados à população. E eu vejo um pouco de morosidade nesse processo, quer dizer, a própria resposta que o IBAMA dá em relação à situação daquela população, o próprio governo federal, quer dizer, no fundo, ficou apenas uma vistoria sobrevoo, e não houve medidas concretas do ponto de vista ou da punição, ou da correção, ou da responsabilização em torno desse processo. Afinal de contas, são vidas humanas
são patrimônios pessoais conquistados ao longo da vida e que, de repente, desaparecem sem mais nem menos. Não, Esse tipo de ecocídio, entende, que vem sendo cometido no Brasil, em todas as suas riquezas, já vem de muito tempo. Você veja o assassinato do rio Tietê. O bichinho nasce lá em Salesópolis, que é uma beleza, quando chega aí pertinho de Mogi, já está morto. E agora já está contaminado, além de Barra Bonita, já vai... Quer dizer, o que aconteceu no Vale do Rio Doce, o que aconteceu no São Francisco. São Francisco, não devia nascer na Serra da Canastra, e sim na Serra dos Canárias. Porque mataram o rio, mataram a nascente do rio, acabaram com todas as margens ciliares. Aquele negócio o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, está invertendo tudo. No Brasil, tudo é um processo meio inverso. Eu digo sempre o seguinte: no Brasil, o passado não passa, o futuro nunca chega e o presente é essa cena dantesca que a gente está vivendo. É um negócio muito sério. Eu quero concordar com Getúlio, entende? Porque nós temos que mandar algum tipo de esperança, de perspectiva. Eu acredito que em algum momento o povo vai sair dessa letargia, desse encantamento feito por pseudos e falsos profetas, vendendo ilusões, e cair na real. Encantadores de serpente. Tem que cair na real, nós temos que cair na real. Nós temos que buscar em nós mesmos a força, entende, para que a gente possa reconstruir esse país através dos valores. E olha, os valores foram todos eles desprezados, profanados. E você falou num ponto que é interessante. Desde que eu me entendo por gente, existem investimentos para despoluir o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. E isso só agrava. E os investimentos todos que foram colocados, lembra das dragas que ficavam lá puxando e voltando e tudo mais? Foram gastos bilhões e mais bilhões e nada aconteceu. Desde o tempo do Bada. Vamos ser expostos agora. Ele já deu um nome aos bois. Perante os olhos do mundo, a Baía de Guanabara é uma coacla. Uma coacla evacuou um museu do amanhã. Mas olha lá o Rio, olha lá a Bahia, olha a Lagoa Rodrigo de Freitas. É o museu de amanhã. Por amor de Deus. Quer dizer, é uma hipocrisia, é um negócio, uma pobreza, um país rico desse jeito, e a pobreza está na mente das pessoas, nos falsos líderes, naqueles que não têm coragem. A mentira é obra do diabo. É obra do Cerberus, aquele cão de 3 cabeças, toma conta do mundo. Não, o cidadão veio e disse para o mundo inteiro que nós íamos despoluir a Baía da Guanabara para as Olimpíadas. Não falou isso com todas as letras? Vamos despoluir tudo, vai ficar tudo, né? E aí? Estamos exportando até Zika para o mundo. Já. Estamos exportando Zika para o mundo. O italiano. Eu estava comentando com você, o meu filho, entende, está em quarentena por raiva. Aonde? Sei lá, na Amazônia? Entende? Na terra do Drácula? Não, em Campinas. Então é uma situação, entende, triste. Nós estamos andando, é que nós somos muito resistentes, entende? Nós nos adaptamos, nós resistimos. Entende? Ele não é contaminado à toa. O registro A História da FIPESP em 66 anos, o livro A História da FIPESP em 66 anos, lançado em 98 pela editora São Paulo, Chimbum, escrito a 4 mãos pelos jornalistas Afonso Luciano Duran e Duarte Moreira, conta com riqueza de detalhes como o ideal de um funcionário público venceu barreiras e tornou real uma associação que trabalha em defesa dos direitos dos trabalhadores de sua classe. Vitor José de Carvalho talvez nem imaginasse que hoje, 85 anos depois, a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, se tornaria a maior associação da América Latina. Os interessados em conhecer um pouco mais da história da FIPESP podem retirar o livro na biblioteca, no edifício CBI Esplanada, Rua Formosa, 367, 16º andar, ou nas bibliotecas das unidades de lazer ou das unidades regionais da FIPESP. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Agradeço realmente, com muito carinho, a presença de vocês. Tcholi, é sempre muito bom. Olha, foi um prazer imenso participar desse programa, especialmente na companhia. Agora você pode falar o nome dele. Posso falar o nome de todos eles. Ninguém sabe quem está aqui, né? Não, e na sua presença também, agradecer muito o convite e dizer que participar nesse momento, no dia seguinte da decisão que foi tomada ontem no Supremo, para eu poder registrar essa minha opinião, no programa Gente que Fala,
E eu só posso transmitir o meu agradecimento muito sincero a todos que fazem o programa, em especial ao Fausto Camunha e a você, Zancopé. Estou sempre de prontidão, se eu estiver solto, né? Faria Se o Lima. japonês chegar da Federal, eu já encaminho para o Getúlio. Aí você entende. Pelo menos vão falar a mesma língua. Faria Lima, eu registro sempre com muita alegria você com 2 mandatos como deputado federal, uma contribuição valiosa naquela casa, e lamento que você tenha feito a opção de se afastar do Legislativo. O Legislativo precisa de gente com a tua dedicação, com o teu empenho. Apoiado. Eu agradeço muito a você. Você é um gentleman, mas vem da amizade do teu coração. Eu queria, mais uma vez, dizer que eu recebi um grande presente antecipado de Natal. Estar aqui nesse programa, entende, do Fausto, da minha loira favorita, Zenilda. Zenilda, do Cicarelli, que é o único sujeito que me faz ainda apostar na Mega Sena, porque o cunhado dele, há 20 anos atrás, ganhou 5 milhões sozinho. Então, existe essa perspectiva ainda. E está junto com o Getúlio. O Getúlio, entende, é uma das mais brilhantes inteligências e um homem de ação, entende? É um sujeito espetacular. É pena que eu tenha conhecido somente no outono da minha vida. Esse meu advogado aqui, minha família é cheia de advogados, entendeu? Eu não posso falar mal de advogado, né? Mas fica tranquilo. Do Alexandre, que é um luminar nessa área. Sim. Então, e eu queria convidar você, entende, agora, no dia 25, eu estou recebendo em casa um grande amigo que faz aniversário, um Jesus, e eu queria que vocês, entende, ao chegarem no dia 25, relembrem, entende, e meditem bastante daquilo que ele tem nos ensinado. Tá? E é uma convivência muito boa você ter com Jesus. São ensinamentos que fazem que a gente reanalise o próprio sentido da vida. Zancopé, meu mais charmoso apresentador, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto realmente muito recompensado de estar com vocês aqui hoje. Ranachiro, eu repito o que disse ao Faria Lima sobre a tua ausência no parlamento, que lamentavelmente, não é gente assim que nós deveríamos ter lá no parlamento, mas essas pessoas de bem se afastam. Apoiado de novo. Mas é por isso que a gente vem aqui nesse seu programa, que é uma abertura muito grande. Eu queria, viu, Tirlier, Faria Lima, Zancopé, agradecer o convívio durante todo esse período. Para mim foi extremamente agradável e profícuo no sentido da participação com vocês nesse programa. Eu gostaria também de dizer a quem nos assiste que, apesar de tudo aquilo que nós sofremos nesse 2015, nós temos uma pequena luz no sentido de que o Brasil vai sair desta crise. O Brasil é maior do que a crise, e que todos nós realmente, no calor das nossas famílias, possamos buscar realmente uma alternativa mais viável, melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos e, sobretudo, para todo o Brasil. Eu desejo a vocês um bom Natal e um feliz Ano Novo, participando, sobretudo, com vocês aqui da mesa, Zancopé, Faria Lima e Tirlier. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.